página, por gentileza. Eu posso fazer a página. Ótimo. E quem gostaria de fazer a prece? Vai com Deus, Cláudio. É contigo mesmo. Eu faço a prece. É bom para voltar a harmonizar no grupo. Do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier, lição 126, Ídolos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Está em Atos dos Apóstolos 15, 29. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Tem microfone aberto, pode fechar, por favor? Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais, de acordo com Jesus, chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o mestre nos recomendou e temos representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre. É escapar de grosseira posição adorativa. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não esqueças que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Nesse momento, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, aprendendo, compartilhando, trilhando lado a lado com os companheiros desse grupo, a nossa caminhada evolutiva, no intuito de ajudar e ser ajudado, aprender e ensinar. Que na tarde de hoje possamos ter um excelente estudo, com o apoio dos nossos amigos espirituais, auxiliando o nosso amigo que fará o estudo da tarde de hoje, e que possamos receber essas boas vibrações, apaziguando os nossos corações devido aos tempos difíceis em que passamos. Que o Senhor nos ampare e nos auxilie agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, boa tarde para todos. Apenas ajustando aqui as informações, quando der mais ou menos umas 10 para as 5 horas, eu saio aqui do laptop, né, e vou lá para o meu celular, e aí eu vou acompanhando o bate-papo ao trabalho. Tudo bem? Só para deixar para vocês deixar claro desde o início, como eu gosto de fazer sempre. Bom, vamos dar continuidade hoje ao nosso livro, né? Ao nosso livro Nosso Lar. E apenas informando também, são 2 livros que estamos lendo, que é justamente Nosso Lar, do André Luiz, e o outro
que é a transição planetária do Manuel Flamengo Miranda, que é na outra sexta-feira, né? Então, sexta-feira é um, sexta-feira é outro, e assim vamos alternando as nossas leituras. Hoje, especificamente, é um livro Nosso Lar, e o capítulo é o capítulo 12, né? Que é justamente o umbral. Deixa eu me organizar aqui. Vamos compartilhar? Eu tenho aqui como compartilhar a nossa... o livrozinho aqui. Share screen, né? O Cláudio precisa te colocar como co-host, o ENAP, para você poder... Meu caro Cláudio, por gentileza, me coloque como co-host. Já foi, copiloto, já está no esquema. Opa, deixa aqui, entrar aqui. E aí, junto, vamos lendo o livro do capítulo 12. Vocês conseguiram? Estão observando direitinho aí? Sim, tá? Pessoa se for PDF, dá uma amplificada na página, está pequenininha. Dá um zoom. Espera ainda, deixa eu só... aguenta a mão, deixa eu ajeitar, porque o troço aqui do bicho... Vixe, Maria. O negócio aqui... Espera aí. Porque... Era ainda, lembrei da minha avó agora. É porque o negócio aqui do zoom é debaixo da foto, da imagem de vocês. Como é que eu faço para mudar isso aqui? Faz pergunta fácil. Espera aí, deixa eu mudar aqui a imagem de vocês. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui o papel aqui para vocês. Tá bom. Colocar no lado esquerdo. A janelinha pode mudar. E agora sim. Vai correr. Porque o mais ou menos fica bem... Melhorou? Para mim tá bom. Continua pequeno. Tá bom? Está no celular, eu estou com dificuldade. Está no celular. Espera aí. Deixa eu ver agora se melhora. Agora piorou? No celular, tem dois na tela, que aumenta. Melhorou. Agora ficou bom. Melhorou? Agora ficou bom. Isso. Quer mais um pouquinho? Pode ser. Quem quiser, aumenta na tela. Isso. Pronto, eu acho que ficou um pouco melhor, não ficou? Então vamos lá. Alguém lembra do capítulo 11? Como é que estava o capítulo 11? Como é que terminou o capítulo 11? Alguém está lembrado? Era justamente notícias do plano, né? Onde o André Luiz com o Lísias, né? Realmente com a acompanhante dele, né? Essa trajetória, né? O seu Cicerone, digamos assim, né? No Nosso Lar, mostrou para ele, informou sobre os ministérios, sobre a divisão dos ministérios, né? Sobre tudo isso que até então para ele era completamente desconhecido, né? E ele ficou sabendo, entendendo um pouco mais sobre a organização, digamos assim, administrativa daquela região. E começou a falar também sobre um local específico, né, que recebiam aqueles espíritos vindo naquela colônia especificamente de uma região determinada chamada região umbralina, são as regiões mais próximas à crosta terrestre, que nós já sabemos e que ele, no decorrer do capítulo, vai informar. Então, vamos lá ler o capítulo 12, e durante a leitura a gente vai fazer os nossos apontamentos, tanto os meus quanto de vocês. Tudo bem? Novamente, pegando o gancho da Raquel, desses últimos dias, ontem eu não pude assistir, mas terça e quarta foi mais ou menos assim, vamos à participação, né? Vamos à participação do grupo. Então, vão colocando as suas anotações também, e a gente vai conversando. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-me aguçava-me... Agora, pronto. O desejo de... É porque a imagem de vocês está bem em cima da palavra. O desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria.
as referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivos a dolorosas perturbações. O que seria o umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório através de sermões ouvidos nas cerimônias católicas, católica romana, o que assistira obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tivera notícias. O engraçado é que essa ideia de regiões purgatoriais e de infernos, ela não é de hoje, sempre existiu, inclusive antes da cristandade. Egito, Mesopotâmia, Síria, Pérsia, aquelas regiões, os caldeus, são povos que sempre falaram sobre essas regiões, os gregos, romanos, a região do taoísmo, do hinduísmo, sempre acreditaram, dentro do seu processo religioso, nessas regiões inferiores, ou que, pelo menos, alguns espíritos podiam ficar lá durante um tempo, alguns antes de voltarem à Terra, e outros durante a eternidade, sofrendo, ou às vezes não sofrendo tanto. Enfim, isso é bem interessante. É uma realidade intrínseca, digamos assim, da experiência humana que está lá guardada no processo religioso da espécie. Isso dá áreas para muitas especulações e divagações. Mas, por enquanto, vamos ficar na leitura, da página, do livro. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou: ora, pois você andou detido por lá tempo e não conhece a região? E recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. O umbral, continuou ele, solícito, começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados. Olha só, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Atentem para essa frase, que é uma frase bem peculiar. Quando ele fala que é uma zona obscura, do mundo, no mundo, não se resolveram, para aqueles que não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados. Umbral é porta, Para aqueles que não atravessaram esta porta, estagiam naquela região. Pois vamos lá. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim, é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça e nem a paixão é amor. Tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrado permanecem nas regiões nevoentas, que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos ao infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Então, a região umbralina é aquela região que precisa ser atravessada. Isso é bem interessante. É uma região que precisa ser atravessada para aqueles que não possuem, digamos assim, a consciência do dever cumprido. Uma vez que eu possuo a consciência do dever cumprido na minha encarnação, aquela consciência de ter feito o máximo que eu pude, mesmo com os erros que eu tenho, mas eu consegui ser o máximo que eu pude, lembrando essa semana do nosso bate-papo sobre família, ser, mesmo dentro dos meus erros,
mesmo sabendo que eu não sou exemplo para ninguém, mas tentando ser o melhor que eu posso como pai, como esposo e como organizador familiar, se eu tenho essa consciência na minha existência, não tem um porquê eu me estagiar no umbral. Porque ele é uma porta para ser passada àqueles que desencarnam com a consciência tranquila de que fez o máximo que pôde, dentro das necessidades, dos deveres éticos e cristãos. Se eu tenho esta consciência, se eu vivo a minha vida com a tranquilidade daqueles que fizeram o máximo que puderam fazer para poder evoluir, se organizar, né? Perdoar, aprender, compreender e tolerar, eu não tenho por que eu estagiar nesta região. Tudo bem? É o mesmo entendimento que vocês têm? Eunápio, a Josi está com a mão levantada. É porque eu não estou conseguindo ver aqui, porque eu estou com o canalzinho de vocês. Mas pode falar, me ajuda aí, por favor. Eu vou te avisando, eu te aviso. Ok. Vai lá, Josi, vai com Deus. Eunápio, é só uma pergunta. Por exemplo, se eu tenho a minha consciência do dever cumprido, a probabilidade de eu passar pelo umbral, digamos assim, não ficar lá, não é isso que você está falando? Isso. Tá. E se eu for apegada? Peraí. Bom. Tá, apegada no sentido apegado. Eu não sou apegada exatamente a matéria. Se a matéria é matéria, coisas, bens materiais, não. Mas eu tenho certeza que se eu desencarno hoje, eu sou apegada aos meus filhos. Claro, isso eu não tenho dúvida. Mesmo sabendo que eu sempre preciso ir, continuar o meu caminho e acreditando e confiando em Deus, eles também ficarão bem. Mas isso é o que a gente, na razão, assim, mas tipo, a razão dá isso, mas o sentimento é outro, digamos assim. Então, na minha cabeça, são dois conflitos. Então, a probabilidade, então, de eu estar no umbral. Ou não? Isso que você está falando é interessante, porque quando a gente fala no dever cumprido, quando a gente pensa nessa possibilidade, não é apenas o dever cumprido com a relação que eu tenho com as pessoas e com o mundo, é a relação que eu tenho com as minhas crenças pessoais. Né? Então, o que eu falo para você é o seguinte: eu posso ter minha consciência tranquila, que eu vivo muito bem com a minha família, mas dentro do meu eu, né, eu ainda tenho meus medos, eu ainda me cobro bastante. Então, essa consciência da existência, da experiência de vida, ela precisa não ser apenas segmentada, ela tem que ser a mais ampla possível. Então, se eu tenho consciência das minhas relações, que as minhas relações íntimas com Deus, né, elas são atemporais, por exemplo, eu não tenho essa possibilidade de apego, porque eu sei que tudo isso é transitório. A minha consciência da existência, ela consegue enxergar isso, mesmo opacamente, mas ela consegue. Então, eu não vou ficar no desespero no processo de desencarne, né? Eu não vou estagiar nessas regiões umbralinas, porque eu já consigo entender que a minha existência ela é eterna. Por mais esse apego íntimo, né, com alguma coisa que eu possa ter aqui, não apenas material, mas também com as minhas relações afetivas, elas vão ficar um pouco mais frouxas, porque eu acredito na eternidade. Eu acredito que a vida continua. Eu acredito que mesmo que essa vida continue, possa não existir, mas eu sei que a justiça divina ela é maior. Então eu me deixo, né, levar pela justiça divina. Eu acredito, eu confio nela. Então esse momento inicial de angústia, de aflição, quando há o processo de desencarne, eu não vou ter mais. Então eu posso passar, digamos, tem a grande possibilidade de eu passar por esse meio umbralino e já ser resgatado, né, por uma espiritualidade melhor. Porque eu não fico lá. Eu fico lá, isso é muito interessante, a gente vai ver no decorrer do estudo, mas eu fico nessa região umbralina porque eu vou vibrar para aquela região. Eu estou lá vibrando naquela região. Sou eu que estou buscando aquela região para ficar lá. Eu busco no meu desespero, eu busco na minha agonia, eu busco na minha falta de perspectiva diante da existência no pós-morte, eu busco
pela minha consciência pesada de não ter feito tanto quanto devia fazer. Eu busco por tudo isso. Eu estou indo para lá. Não me levam, sou eu que vou. Eu que estou indo. Então, se eu saio daqui na existência, se eu tenho a minha existência pensando que, poxa, eu estou tentando melhorar, estou tentando fazer o melhor possível, dentro do meu eu, essas minhas relações são simples com a divindade, mas são verdadeiras, no sentido de estão sedimentadas nos valores, não tem por que eu ir buscar essas regiões, porque eu confio na justiça. Eu sei que tudo que ele faz é bem feito. Eu posso não entendê-lo, mas eu acredito nisso. Você está me entendendo, Josi? Então, quando eu acredito que eu acredito que mesmo eu indo com minhas filhas de 13 anos ou a minha filha de 7 anos, eu posso ficar um pouco chateado, mas eu confio que ele sabe o que faz, né? Por mais que eu tenha minha dor, mas do outro lado da dor tem uma coisa que me acolhe, que é a certeza na justiça divina. Só isso vai me trazer um pouco mais de paz, de serenidade dentro do turbilhão de problemas. E talvez isso seja o liame, o fiozinho condutor para eu passar por essas regiões e já ser direto levado para uma coluna espiritual onde eu, com um pouco mais de equilíbrio, ou com essa deixa, digamos assim, para ser melhor cuidado, eu consigo me permanecer numa região mais interessante. Está entendendo, Josi? Entendi, sim. Tá bom, valeu, obrigado. Oi, Eunápio, o Luciano também quer falar. Como é que eu faço para ver isso aqui? Eu acho que. Vai falar, meu querido. Quando a gente fala, abre o microfone, automaticamente muda a imagem de quem acabou de falar. Bom, é irrefutável qualquer vírgula que você tenha colocado na sua fala. Irrefutável. Porém, só para complementar, filosoficamente falando, né, complementando a resposta da Josi, é aquilo que eventualmente a gente coloca aqui, né? É o nome interno, essa assinatura interior que vibra no diapasão, que vai determinar para que local nós vamos ser conduzidos, ou melhor, atraídos, de acordo com o nosso mundo íntimo. É o nosso mundo íntimo que é determinante no processo de desenlace. Ainda há pouco você falou a questão de fazer o melhor possível. Excelente. E aí a gente vai resgatar uma frase comumente falada antigamente, né, isso até é bíblico, dizendo que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Guardadas as devidas alegorias, toda vez que nós tiramos de nós, extraímos de nós o melhor que nós pudermos fazer, independente das circunstâncias, e quanto mais adversas, melhor para nós exercitarmos o melhor que nós podemos desenvolver, né? Sobretudo em relação ao próximo, isso acaba se aproximando, alegoricamente, dessa imagem e semelhança de Deus. Porque se Deus é bom, nós podemos ser bom. Se Deus é justo, nós também somos justos. Poderemos ser mais. Então, na medida em que o homem se autotranscende dentro da sua capacidade, que não é limitada, nós é que nos autolimitamos. Ele toca nesse diapasão que vibra uma frequência diferente, vamos colocar que seja a fé, que seja a esperança, que seja algo superior que nos move adiante, mesmo independente das circunstâncias adversas, que por muitas das vezes nos impede, né, temporariamente, de fazermos o melhor, mas aquele que insiste em oferecer o melhor que tem de si, acaba contabilizando, coloquemos assim, créditos, para que no momento do desenlace, e aí eu vou colocar a terceira fala, porque o próprio André diz, o umbral começa na crosta terrestre. Então, todos nós encarnados habitamos também no umbral. Certo? Certo. Perfeito. Então, o que retém o homem no umbral? Nessa ausência de ascensão para planos mais superiores. É a frequência vibratória que ele desenvolveu. É o seu mundo interior que está sintonizado com essa baixa frequência que o umbral tem, por sua própria propriedade. Então, ele vibra numa densidade, numa frequência muito próxima à nossa. É um filtro.
Então, na medida em que o ser humano começa a entender a importância de sutilizar a mente, espiritualizar a mente, mesmo existindo no plano material, não muda nada fora, mas muda dentro. Essa relação que a gente deve ter com o Criador e com o plano espiritual nos faz crescer interiormente. Né? Isso mesmo. Obrigado. Disponha. Então, vamos continuar. Notando minha dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial e, ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchando-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo da existência terrena. Fica, pessoal, Josi, esses espíritos naquela região, porque, além de irem para lá, uma vez naquela região, certas energias, né, são, como ele mesmo fala, né, são exauridas, né, para poder, uma vez ali, e de consciência de sua existência, após a reorganização mental, né, dentro naquela região, ele consegue, sim, ser socorrido e ir para outras etapas, outros planos que estão orbitando, o caso, o planeta Terra. Tudo bem? Então, além de irem para aquela região, por buscarem a frequência vibratória, uma vez lá também, precisam fazer a lavagem, digamos assim, dessas energias não muito boas, né, as mais inferiores possíveis, para, uma vez limpos, né, pelo menos de forma bem grosseira, possam ser levados e caminhados para outras regiões. Bora lá, Fala, Raquel. Bem no início, logo no primeiro parágrafo, ele já faz uma referência quando ele diz que a ausência de uma preparação religiosa no mundo dá motivos a dolorosas perturbações. Então, você desencarna num total desconhecimento, numa total ignorância da vida material. Então, todas aquelas suas ilusões, toda a sua postura materialista, consumista, apaixonada, voltada só para o imediatismo da vida material, já te dá essa permanência lá nesse estágio maior, porque não sabe nem o que fazer, como recorrer, não tem a menor noção. E aí ele segue, né? Quando ele fala aí que é como essa porta que vai, que você não atravessou para cumprir os deveres sagrados, e agora você está ali, sem saber de novo qual é o seu norte. E aí, até que lave a roupa, mesmo que tenha lavado sem enxaguar muito bem, mas se a gente já vai com um pouquinho de limpeza,
já não fica, a gente não tem mais nada que fazer no umbral. Talvez a perturbação vai ser naquele momento de passagem mesmo, e sai rápido, né? Você falou um negócio interessante, Raquel, que ele faz um arco de conceito quando ele fala o seguinte: faltava para ele, olha só, faltava para ele concepções religiosas, né? Mas não faltavam para ele, olha só, não faltavam para ele a religião social, né? Porque ele ia para a igreja, ele fazia aqueles cultos, ele fazia um bocado de coisa, mas ele não fazia, digamos assim, a ligação, né, dos conceitos de uma religiosidade na perspectiva maior da existência humana. Ele não fazia isso. Porque você pode ser até um ateu. Isso é importante. Você pode ser até um ateu. Não tem problema disso. Você pode nem ir para o umbral. Desde que você pegue suas concepções e faça bom uso dentro do processo antropológico, né, e filosófico da existência do ser, né, junto ao crescimento ético e moral. Enfim, ele vai tranquilo, vai que é boa. E tu, que é palestrante espírita, ou você que é padre ou papa, está lá no umbral, se remexendo lá. Porque pior foi você, que você tinha os conceitos e não conseguiu se transformar. Isso, é porque, na verdade, não é a religião, é a espiritualidade. Isso, né? Mesmo, Raquel. Isso mesmo. O Eunácio, é legal, é que eu não lembro do relato onde tinha uma senhora que ia sempre na casa, eu não lembro onde está essa história, né? Esse relato. E tinha sempre uma senhora que ia assistir, né, a reunião pública, né? E ela ficava sempre lá no cantinho. Aí o palestrante desencarna, quando chega ela está com os dois desencarnam, né? Aí quando chega lá em cima, no mundo espiritual, ela tem uma luz e ele bem apagado. Então ele disse, mas você não era aquela senhora, né? Que falava naquele assim, eu saí dali, eu praticava. Entendeu? O que você falava. Então, acho que é por aí. Eu vou lembrar de onde está. É por aí. Ela ia, ficava quietinha lá, saía e praticava o que ele falava. E por aí, acho que é bem por aí mesmo. Né? Tem alguém mais para... Eu gostei dessa sua historinha, Josi. Alguém mais para fazer? Vamos continuar? Então, a imagem não podia ser... Beleza. Quando tiver alguém, me fala aí que eu não estou vendo nada. Só estou vendo aqui Fala aí para mim, me ajuda. Ok. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração. Compreendendo o efeito benéfico que me trazia aqueles esclarecimentos, Lísias continuou. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Agora, e note você, isso é muito interessante, que a providência divina agiu sabiamente, permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de se estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações, porque lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie, formam igualmente núcleos invisíveis de notáveis poder, pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados. Por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos, após a morte do corpo físico, e, sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam
e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar, deixa eu acabar o parágrafo. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Mais uma vez, diante de tanta perturbação, precisamos entender a providência divina. Nada disso está solto, nada disto é o acaso. Compreender que regiões como essas são necessárias para um bem maior, né? É tentar entender e aprender como as leis divinas são simples, mas complexas ao mesmo tempo. Quando ele salienta sobre isso, ele lembra também a todos nós, como bem pontuou o Luciano, que por mais que exista um hiato vibracional, há liames muito fortes ligando todos nós a essas regiões umbralinas. E eu não estou aqui nem falando das regiões mais profundas do umbral, que certamente existem. São regiões muito mais densas, com uma relação milenar com a construção da Terra, que também, por hora, não cabe a gente delinear um pouco mais sobre isso. Apenas jogar informação. Não há. Tudo isso tem seus porquês e seus motivos. O que cabe a nós, voltando como a Josi falou e como a Raquel pontuou, é justamente isso, é a nossa consciência reta. O que nós podemos fazer para apenas, aprendendo sobre essas regiões, nos transformarmos hoje, para irmos para elas apenas para ajudar, apenas para estender uma mão, semear uma flor, um sorriso e dar um abraço em alguém conhecido ou não, mas não permanecer por lá. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Então vamos prosseguir. Valendo-me da pausa, que se fizer espontânea, exclamei impressionado. Como explicar? Então, não há por lá defesa, organização? Aí sorriu o interlocutor, esclarecendo. Organização é atributo dos espíritos organizados. O que quer você? A zona inferior, a que nos referimos, é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio, o agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e as angústias do umbral, nunca faltou por lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário, e para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Creio, então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, confirmou o dedicado amigo. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Aqui, ó. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados. Porque, em verdade, todo o espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não podem compreender. O que pensar? Oi? Se for possível, fala um pouquinho sobre esses fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. E uma outra coisa aqui que eu me perdi. Sim, importante. Um pouco também, se der tempo, sobre as formas de pensamento que nós produzimos. Muito bem. Mas como eu gosto da participação de todos,
Eu convido você, Luciano, para debater com a gente. Vai. Beleza, só um minutinho, deixa eu me posicionar aqui melhor. Bom, nós sabemos que a mente é uma geradora, ela é uma transmissora, receptora de ondas. E as pessoas muitas vezes ignoram isso, né? Ela pode até que desconheça. Entretanto, existe, como se mensurar, inclusive, essas ondas vibratórias que nós emitimos, que irradiamos e captamos. Os espíritos, obviamente encarnados, conseguem perceber esses liames, essas frequências que nós irradiamos. Tanto que toda a comunicação se dá, sobretudo na área mediúnica, através do pensamento. Então, no caso específico de um trabalhador mediúnico, ele relaxa os seus 5 sentidos, entra num estado alterado de consciência, amplificando a sua mente, não de forma intencional, mas deixando ela solta. Daí ela capta mais facilmente as informações espiritual através dos espíritos. E com relação às formas de pensamento, rapaz, isso aí seria um tratado, uma palestra que nós poderíamos fazer aqui, que o assunto é muito deveras interessante. Formas de pensamento são aquelas formas que nós vamos... As ideias fixas que nós vamos projetando no plano espiritual, ou no plano astral, ou no éter, seja lá o nome que se queira dar, elas criam formas e criam vida, uma espécie de vida autônoma. Agora, imaginemos nós, a nossa egrégora planetária, por conta das formas de pensamentos criadas pela humanidade. A negatividade isso, além disso, Luciano, como você mesmo falou, as formas de pensamento são, no final das contas, tudo energia, né? E como essa energia está sendo usada por espíritos com consciência, né? E que podem usar isso de várias formas. O Lísias, né, ele falou um negócio sobre organização. Naquele momento, ele pontuou, ele não deu a entender que é desorganizado. Ele só falou da organização. Pois bem, existem regiões, espíritos umbralinos, que estão completamente desorganizados. Mas existem certas regiões e certos espíritos umbralinos que estão altamente organizados. É bom apenas pontuar isso. E dentro dessa organização umbralina, muitas coisas podem acontecer. Inclusive, nós sabemos disso pelo Manuel Flamengo de Miranda, nos livros de desobsessão, quando ele escrevava via Divaldo Franco, da até implementação de chips, como se fossem chips, né? Ele deu o nome de chips porque é o que ele achava que era, mas vai isso aí mesmo, para vocês entenderem. Então, meu Deus, eu só posso fazer isso com organização. Na desorganização, eu não faço isso. Então, essa complexidade, esse emaranhado complexo, né, de obsessão, ele só se dá através de uma organização metódica de espíritos inferiores e infelizes que aproveitam muito bem o que o Luciano falou sobre essas formas de pensamento e essas energias emanadas por nós. Até porque, nos lembrando da Gênese e nos lembrando lá do Livro dos Espíritos inicial, esse fluido energético que advém do fluido cósmico universal é algo completamente maleável. E essa característica se impõe através da força de um pensamento. Essa força mental requer disciplina. E essa disciplina, ela pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Perfeito. A gente pensa que o nosso pensamento é aleatório, ele não é. Ele sempre encontra sintonia. Deixa eu pegar um copo d'água aqui, rapidinho. Vai falando, pegar um copo d'água aqui. Na mesma proporção. É como se nós pegássemos um rádio, desses antigos, né, Dal? Sintonizássemos rádios AM ou rádios FM. Então, metaforicamente falando, nós sintonizamos aquilo que nos apraz. E muitas das vezes a gente entra numa frequência vibratória negativa e entra numa algo maior ainda, que é egrégora coletiva.
E aí vem os desequilíbrios, vem os desacertos, vem as doenças psicossomáticas, porque nós alimentamos aquele lado. Nós somos co-criadores. Isso não é poética, isso é uma realidade e científica. Porque pensamento é vibração, pensamento é energia. Sentimento é vibração, como energia também é. Então, o cuidado que nós devemos ter com a nossa adstringência mental, o pensamento elevado, o pensamento mais nobre, se dá através do quê? Leitura de obras edificantes, prece é profilática, preces são medicamentos que fazem com que a gente desfoque um pouco do nosso padrão atual, por conta do que nós estamos atravessando, e consigamos atingir uma faixa vibratória mais elevada que vai nos imunizar, inclusive, para nos proteger. Isso mesmo, Luciano. Mas se nós não conseguirmos... Olha, isso é outro ponto que eu gosto muito de falar, é o seguinte: se nós não tivermos a disciplina mental para isso, a intenção, a vontade, né, já conta muito. Que às vezes eu posso desejar ser tudo aquilo, mas às vezes eu não consigo. Então não vamos nos cobrar tanto, vamos fazer por onde? Vamos romper a nossa barreira mesmo, né, para ver se a gente consegue chegar nisso, nessa disciplina, nessa oração, esse estado de não desespero. Isso, para nós que estamos engateando, vale muito. Isso é bem, como você bem pontuou, bem interessante. Obrigado, Luciano. E, além disso, a forma de pensamento, ela no mundo espiritual, não adianta você esconder, não adianta você dizer que está amando, que você é bonzinho, porque aquele pensamento seu está como uma fotografia. Então, quem estiver te vendo sabe exatamente o que é que está na sua vibração. Isso mesmo, isso mesmo. Eu sempre falo que no mundo espiritual você está nu. Você não está vestido com as roupas das aparências. Você vai para onde você é. Eu sempre falo isso, mais ou menos. Pois bem, as missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores do umbral, porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo, que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal, ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessária muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Interrompera-se, Lísias. Sumamente impressionado, e exclamei: Ah, como desejo trabalhar junto a essas legiões de infelizes. Aí, ó, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio, por largos instantes, assentou ao desperdício. Será que você se sente com um preparo indispensável a semelhante serviço? Eu acho que aqui acaba o capítulo. É isso? Então, stop share. E agora a gente volta a conversar com o Wilson. E aí? Será que ele está preparado ou não para esse serviço? Será que o preparo, nós também estamos preparados ou não para esse tipo de serviço ou outros? Enfim, eu acho interessante essa parte. O que eu fiz aqui? Eu acho interessante esse estudo desse capítulo, porque hoje, com outra idade e com outra compreensão, eu deixo um pouco de lado, né? A aparência trevosa, umbralina, né, do medo, do chamar a atenção, né, da curiosidade assim sobre a região, e começo a entender nas entrelinhas o significado do umbral e a necessidade dele. Lembro também
que muito mais do que esclarecer para nós o que é, onde fica e para que serve, né, umbral precisa ser entendido para nós, espíritas, como não apenas região de passagem, sim uma região de escolha. Você escolhe ou não ficar nessas regiões, alimentar consciente ou inconscientemente essas regiões. Lembro, além disso, da teoria do iceberg, né, de que você só vê aquilo que está visível, o que está invisível é um mundo que precisa ser observado e atentado. Para esses espíritos que estão lá, o que é visível para ele é apenas aquilo ali, o desespero, o sofrimento, a angústia, mas há um mundo para ser observado, analisado e visto que eles se esquecem porque não tem esse processo religioso e filosófico que cabe ao indivíduo, que é individual, as novas concepções da existência. Ele não se preocupou com isso durante 50, 30, 15, 80, 90, enfim, durante a sua existência como encarnado. E nem traz isso lá das vidas pregressas dele. Ele deixa para começar a construir alguma coisa, né, quando começa a se debater nessas regiões transitórias do astral. Fica a lembrança para nós, para começarmos a nos modificarmos por hoje, né? Dentro do nosso limite e da nossa capacidade. E isso foi muito bem o que nos fala em Lucas 16, versículo 19 a 31. O rico avarento e o pobre Lázaro. Alguém lembra, né? O rico avarento e o pobre Lázaro. É uma parábola muito interessante que eu deixo para vocês como lição de casa, para vocês darem uma lidinha. Eu me lembro dele que pede, o rico, coitado, pede às vezes água para Abraão. Pede água naquele desespero dele todo. Ele apenas pede, mas ele não tenta se transformar interiormente. Ele não tenta passar o abismo que separa ele do outro. Ele quer ser ajudado, mas ele não quer transpor abismo nenhum. Ele lembra de Moisés. Ele veio a Abraão falando, olha, lembra de Moisés. Enfim, fica essa certeza de que o umbral é um momento de passagem. Façamos a nossa passagem hoje, nessa nossa existência, né? Dentro das nossas concepções de vida, dentro do que vocês falaram, acho que foi o Zé Luiz, agora pela manhã, antes do nosso bate-papo, sobre as possíveis doenças que estão para surgir, com as nossas aflições, com os nossos medos. Deixemos isso para lá. Né? Ou vamos tentar. A intenção, o que te motiva, né, a todo instante, a todo momento, um dia dá o resultado. Por enquanto, para nós que estamos engateando na evolução, o que nos motiva diz muito mais sobre nós. Aonde queremos chegar. Então, pessoal, o estudo de hoje finda por aqui. Espero que vocês tenham gostado do capítulo sobre o umbral. Muito bom. Muito bom. Eu voto em você para presidente do Alegria de Florescer. Já tem um trabalho. Por falar em igreja, engraçado que lá para 1915, 1920, tinha um pastor, né? Tinha um pastor anglicano aí na Inglaterra, Fátima? Aí na Inglaterra, tu está na Inglaterra, né, Fátima? Aí na Inglaterra, chamado Reverendo Orwell, parece, não foi na memória, que escreveu um livro chamado A Vida Além do Véu. Ele era reverendo anglicano e ele era médium. Né? E ele começou a receber mensagens de espíritos, inclusive da mãe dele, dessa região umbralina. E lá para 1918, 1920, ele escreveu, ele se transformou, saiu da igreja anglicana e foi começar a estudar algumas coisas do espiritismo, do espiritualismo. Né? E tem um livrozinho chamado, eu acho que até o Carlos Embaçaí traduziu esse livro. Eu acho que A Vida Além do Véu. Depois vocês olhem com calma aí, que tem uns 20 anos antes, 10, 15, 20 anos antes do nosso lar. Enfim.
algumas perguntas, pessoal, pelo amor de Deus, ou não dormiu, ou estão calados demais, não entenderam tudo, ou entenderam nada. Não, é bom quando fica calado, porque fica tudo pensando. Tá A parábola que você falou está em Lucas? Você falou que está em Mateus também? É que Lázaro pede para... O rico pede para voltar, mandar... Seu áudio está fechado, Eunápio. Ai, minha filha, pelo amor de Deus. Sim. Tudo bem. Raquel, olha só, vai com Deus, Josi. Cris, vai com Deus, Cris. E está em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, mas também está em outros, mas eu vi isso aqui em Lucas, tá? Não, eu achei o de Lucas, está aqui, é bem interessante, fechou bem mesmo. Enquanto o homem não conseguir converter sua maldade, minha querida, esse mal vai continuar com um corpo ou sem corpo físico. Ele precisa converter isso. Ninguém contar, não adianta ninguém dar recado, não adianta porque você não consegue. Tem que mudar você com você mesmo. Tarefinha de casa. E olha que eu não suportava minha professora mandar tarefinha de casa. Mas é o nosso trabalho de casa diário. Mudar os pensamentos. Vibrar no bem. Para não se conectar com o umbral. Tentar ver se quando desencarnar a gente vai para um lugarzinho um pouco melhor. Pois é. Mas foi muito bom. Alguma outra posição? Eu me lembro, se eu contar uma historinha para vocês, enquanto isso, dá tempo, depois vão lá me trocar. Vou sair daqui daqui a pouco, vou contar a história. Eu me lembro que quando a minha mãe leu esse livro há um tempo, aí depois ele leu Violetas na Janela, e depois li alguns outros livros espíritas, né? E aí ela tinha um pouco de receio, né? Ficava um pouco apreensiva com essa história toda. Aí a gente vai conversando com ela e tal. E aí, não sei se eu já contei para vocês, que ela ficou em coma durante um tempo, acho que 4, 5 meses, a minha mãe. E acho que foi isso. Não lembro o tempo. Essas coisas nem me lembro direito, porque, enfim, coisa ruim é para ser lembrada, né? Triste a gente esquece. Eu esqueço. Mas tem por aí, uns 4, 5, 6 meses, uns 3 meses, por aí. Eu sei que eu fiquei entre Ponte Aérea, Teresina e Rio de Janeiro, né? Eu ficava 15 dias lá e 15 dias aqui no Rio trabalhando. 15 dias lá e 15 dias aqui trabalhando. E aí, toda vez que eu ficava lá, no hospital, na UTI, ela em coma, alguma das coisas que eu falava com ela era justamente isso. Para ela não ter medo, para ela não ter receio, para ela saber que a vida continua, que é uma passagem, essas coisas que ela tinha receio, né? Eu acredito que deva ter sido importante, não apenas para ela, mas muito mais para nós, para mim, para minha família, essa certeza de que as coisas continuam e que cabe a gente a ter paciência, compreensão e alinhavar as informações que nós temos para não apenas momentos como esses, né, mas para outros que poderão surgir, para que nossa fé, que a nossa confiança naquelas informações que nós temos, né, possam formar, se entrelaçar e formar redes, né, pontes ligando nós ao divino, aquilo que é mais fecundo no universo. Enfim. Deixo vocês agora e vou lá pro celular, tá? Daqui a pouco eu volto. Valeu, Nábio.
Pessoal, vamos aproveitar o momento que a gente está aqui nesse bate-papo, né, nessas reflexões após o estudo, e vamos colocar as perguntas, as dúvidas, as contribuições. Esse momento existe justamente para a gente trocar, né? Fica rindo não que você quer falar também, eu estou vendo aqui. Eu acho que esse silêncio ele dá justamente da nossa insegurança contra isso. Eu sempre percebo isso junto com os espíritas, né, que há muita insegurança. Mas tem algumas definições que eu acho que pelo menos para mim, já estão consolidadas. A ideia do umbral. O umbral é uma passagem, uma porta, é um local de passagem. E se a gente pensa que vai desencarnar e vai para um mundo melhor ou para algum lugar melhor, tem que ter uma passagem. O local eleito para nós aqui, já que a orientação que vem do André Luiz é o umbral. E a decisão nossa, no meu entendimento, é quanto tempo a gente vai passar por lá, que depende da gente se alijar dessas nossas mazelas adquiridas nas nossas vidas posteriores e na nossa atual. Então, assim, tem gente que vai passar pouco tempo, mas vai passar. Tem gente que vai passar muito tempo, mas vai passar. Quando a gente fala tudo passa, então é a ideia perfeita do umbral. Pelo tudo que ele está dizendo para a gente, descrevendo, né, existe grande dificuldade, porque não é só nós e a nossa mente lá nesse local. Tem a mente dos encarnados atrapalhando. Tem as ideias, né, as ideologias que a gente vê hoje, com tantas coisas que são noticiadas, né? Você vê muito coisa, ações contra mulheres, ações contra negros, ações contra homossexuais. Eu digo ações porque são pensamentos, né, que isso ecoa lá também. Então, é um local assim que eu entendo que, na minha atual conjuntura, no meu conhecimento, né, e das minhas ações diárias, vou passar um bom tempo lá. Porque eu tenho muito que aliviar, muitos pensamentos já. Eu fui criado numa época que bandido bom era bandido morto. E nessa época, desejava que bandido morresse. Não agora mais. Mas aquilo que eu pensei lá, que ficou no passado, isso não é esquecido. Ficou, como se diz, é como se fosse um pano que a gente vai tecendo e a gente vai tentando limpar, mas esse pano se suja também. E a gente precisa limpar. O local de limpar, o tanque, pode-se entender assim, é um umbral. Então, dentro do espiritismo, muita gente tem esse desconforto, é um desconforto. E fala assim, eu sou uma pessoa muito boa, vou desencarnar, vou para o nosso lar. Aí eu já falo assim, calma aí, cara pálida. O caminho para o nosso lado, aqui da crosta da Terra, invariavelmente é via umbral. Você que vai decidir se vai ficar lá um dia ou vai ficar 8 anos, como André Luiz, 8, 7 anos e tal. E é isso. Eu acho que esse silêncio do grupo agora é porque todo mundo tem um desconforto, né? Eu não acredito que ninguém fale assim, não, eu vou passar direto pelo umbral, eu vou ficar pouco tempo e vou para o nosso lar direto. Não, eu acho que não. Eu acho que a nossa consciência fala das dificuldades mesmo que nós tivemos até agora, né? Nossas vidas, nossa vida anterior, a gente passou por coisa, até ter todo esse esclarecimento do Espiritismo, né? Como a Raquel fala, né? Do Evangelho, eu sempre falo, eu tenho grande dificuldade do Evangelho, porque ainda não entrei, né? Não posso dizer que o Evangelho entrou em mim, eu não entrei no Evangelho, mas é um esforço íntimo. Então, esse não entrar ainda, eu sei, com 60 anos, é claro, são 60 anos para serem corrigidos lá. Mas, assim, eu sinto isso também como um grande alívio, porque eu sei que vão ter socorristas lá, dispostos a me ajudar. A gente vai... É passagem, não é eterno, graças a Deus isso não é eterno. Então, a gente só pode entender assim, eu só posso entender dessa forma, né? Que se ele existe é porque Deus permite. E se Deus permite, é porque faz bem a gente. É isso. Ô, Zé Luiz, peraí, Rony, essa pergunta que você está fazendo é para o Zé Luiz ou é para o grupo? Tá. É que a mão levantada tem a Sônia, depois o seu Dalto e o Rony. Só que aí o Rony fez uma pergunta no chat
Ele quer saber se alguém do grupo pode responder, mas aí pode ser depois que a Sônia e o seu Dalton falarem, tá bom? Como que a gente sabe se está no umbral ainda? Aí vocês vão pensando nessa pergunta e depois alguém responde para o Rony. Pode falar, Sônia. Mas eu preciso saber, assim, se a gente, quando desencarnar, como que a gente sabe se ainda está lá, ou se alguém que já partiu antes da gente, se ainda está lá. É isso? Eu não entendi a pergunta. Rony, você pode... Partiu, ele falou alguém que partiu. Tá. Posso passar, então, para a Sônia primeiro? Vai, Sônia, pode você, depois seu Dalton, e depois o pessoal responde para o Rony. Oi, gente. Então, eu acho que uma parte da pergunta que eu ia fazer, o João Luiz o José Luiz, né? José, né? José Luiz já respondeu que são os socorristas, né? Vai ter gente, de repente, para ajudar a gente no desespero. Mas esses socorristas, por exemplo, eu acho que poderia ser pessoas que desencarnaram antes da gente e que tenham laços de família, pode ser uma mãe que, vendo o filho no desespero, quer ajudar, e assim por diante, não é isso? Ou são outras pessoas designadas fora da família e tudo que são socorristas? Essa resposta está essa resposta está na última frase do que o Enapo leu. Será que você se sente com preparo indispensável a semelhante serviço? Preparo indispensável. Então, invariavelmente, para ser socorrista no umbral, é necessário um preparo indispensável. Por mais que você tenha o amor da mãe, esse amor, entre aspas, né, pode ser uma paixão e não um amor, então ele pode entrar nocivamente esse sentimento lá no nosso lar. Lembra que ele falou que existem pensamento, eu esqueci o termo, né? Forma-pensamento. Então, a forma-pensamento de uma mãe no nosso lar, ela pode até prejudicar. Como a gente sabe que o amor da mãe atraindo o irmão, atraindo o filho que não vai, que está preso, fica aprisionado naqueles pensamentos, quantas sessões de desobsessão eu fui e justamente era o apego da mãe ao filho, não deixando que aquele espírito ao invés de ajudar, atrapalha, né? Então, esse é o sentimento. O nosso lar não como é que eu vou dizer? Não é para leigos. A gente passa por lá, mas tem sempre dois aspectos. Nós, os necessitados, e os que estão lá para socorrer. Nós estamos lá porque fizemos por onde. Mas os socorristas também fizeram por onde. Estudaram, se prepararam para isso. Uhum. O enfermeiro está mais preparado para cuidar dos enfermos do que propriamente uma pessoa que não teve instrução para tal, né? Exatamente. Não é nem exatamente assim o preparo, mas você vê no próprio livro, no Nosso Lar, o André Luiz só vai encontrar a mãe depois. Ela já está numa outra condição, ela tem as tarefas dela. No livro Libertação, a mãe do Gregório passa 50 anos intercedendo por ele, não tem acesso, não chega. Quem chega são outras pessoas. Então, às vezes, é nesse sentido. Os vínculos afetivos, amorosos, às vezes, prejudicam o acesso para o socorro, para o atendimento. E como se daria, por exemplo, a pessoas de outras religiões que não têm noção disso aí? Deve ficar desesperado. Mas é isso. Deixa eu só apontar um negócio. São duas informações. Não é necessariamente a pessoa preparada para ser um auxiliar, precisa ser um médico, pedagogo, agricultor, não precisa. O importante é a pessoa ter consciência de algumas leis divinas de amparo, de que a vida continua, né, de que as vibrações existentes nos múltiplos cantos do universo, esse conhecimento simples, né, junto a isso, talvez, possivelmente, o conhecimento técnico, em alguns casos. Como é que eu vou me desvencilhar, por exemplo, de uma forma de pensamento incrustada numa pessoa?
Eu posso não saber nada de energia, mas eu sei que minha oração, minha prece, minha boa vontade ajuda, quebra. Então, esses são conceitos simples, mas profundos, né, que esses auxiliares precisam ter. Não necessariamente ele precisa ser formado em A, B, C ou D. Precisa ter um conhecimento profundo da sabedoria divina, essa sensibilidade, essa empatia com o próximo, o amor ao próximo. Isso é fundamental, né? O discernimento, como o Zé Luiz acabou de falar, né, sobre as leis divinas, o não apego às paixões, isso precisa ter. Assim ele consegue ajudar, né? E aí esse auxílio, isso pode acontecer nas várias religiões possíveis. Vejamos, estamos lendo agora Transição Planetária, e naquela região da Indonésia, muitos espíritos budistas, taoístas, o Manuel Filomeno pontua sobre isso, que eles estão lá ajudando no processo de desencarne. Né? E aí eles estão lá ajudando, amparando o processo de desencarne, por quê? Porque essa sapiência, esse conhecimento das leis divinas de amparo, de amor, de que a vida continua, já estão dentro da consciência de cada um. Ele pode não entender patavinas alguma de energia, nada de vibração, nada de passe, nada disso ele pode entender. Né? Mas ele tem carinho, ele tem empatia com o próximo, ele tem amor. Isso é importante. Eunap, agora você fechou. Agora fechou. Agora você resolveu o silêncio de todo mundo. O que estava faltando realmente era isso aí. Agora você fechou. O umbral é uma região onde aqueles que estão com alguma dificuldade vão ter que ficar. Nem todo mundo vai ficar no umbral. Jesus trouxe um código para que a gente pudesse fazer essa via direto, sem ter necessidade de passar pelo umbral. Vamos amar o próximo como a nós mesmos. Vamos trabalhar nas coisas que ensinou Jesus, que quando você desencarnar, não vai ficar perdendo teu tempo no umbral, não, escaldando lá, não. Provavelmente, alguns socorristas, se você ainda tiver dificuldade, no seu desencarne, possivelmente haverá algum socorrista especializado nessa área do desencarne, para que possa te auxiliar. Você será levado para um hospital, possivelmente espiritual, para uma dessas enfermarias, ou para um psicólogo espiritual, para poder te ajeitar a cabeça por aqueles momentos da confusão do desencarne, assim como se prepara um bebê no seu nascimento, para que ele possa se adaptar a uma nova vida. E lá no desencarne, não, nem sempre. Muita gente aqui provavelmente vai ficar uma temporada no umbral pelas minhas confusões mentais, pelas minhas paixões, que ainda vou desencarnar com algumas delas. Mas tem muita gente, o mundo é dos humildes, dos simples, dos humildes. O céu será para essas pessoas que estão aqui no mundo de sofrimento, ainda com uma gama de sofrimento imposta por seres aí diabólicos ainda, gente que, enfim, que engana todo mundo. Muitas dessas pessoas não vão, um cientista, um médico, alguém, não como André Luiz, que tinha lá suas dificuldades de arrogância, de prepotência, mas uma pessoa simples, trabalhadora, feliz daquele que já tem uma vertente religiosa para auxiliar, porque o umbral não será para todos. O umbral não será para todos. Grandes pessoas da vida comum, já desencarnaram, muitas delas, 20 minutos depois, 30 minutos depois, já estavam nos braços do Senhor, como se chama, como se diz, né? No leito, junto do Pai, porque tiveram uma vida, não com sofrimento, mas uma vida regrada, uma pessoa do bem, uma pessoa que não fez mal para ninguém, ele praticava, enfim, as pressões que a carne exige, ele superou com facilidade, teve sua família, criou seus filhos muito bem, não fez sacanagem com ninguém, tratou todo mundo como devia, ele não tem por que ficar no umbral. Ele poderá ficar temporariamente sob observação de um especialista dessa área e está tudo certo, gente. E Jesus deixou um código perfeito para que a gente pudesse não ter dificuldade de passar anos e anos
compartilhando de mentes doentias, de coisa nenhuma. Você aprendeu, fez muita coisa errada no passado? Tá. Se arrependeu? Me arrependi. Tudo bem. Então, isso aí já é o cartão de passagem. Né? Já me arrependi, coisas que eu fiz dói no coração, mas eu já entendi que não adianta ficar remoendo remorso. Eu preciso arregaçar as mangas e cair dentro do trabalho. E seria a única maneira, a única forma de regeneração seria isso, compreender essas leis universais do amor, né? Não aquele amor, né, que a gente fala nas palestras de 4 letrinhas, mas esse amor crístico, essa verdade. Como é que com uma verdade dessa eu vou ficar no umbral fazendo o quê? É perda de tempo. É perda de tempo. Posso ficar pelas paixões que ainda tenho. Mas se eu já estou voltado realmente ao amor, na simplicidade, na humildade, já tolerante, já paciente, já tudo isso, não tem por que ficar no umbral. Com certeza, muita gente do grupo não vai ficar no umbral. Eu sei que vou ficar uma temporada para poder purgar algumas coisas que ainda está difícil. Né? Possivelmente vai ficar. Não será só um tratamento, né, por um psicólogo, né, espiritual lá do mundo dos espíritos, não. Mas é por esse caminho. Alguns, né, nem de passagem. Já são recebidos na hora do desencarne, o EUNAP fechou com chave de ouro. Vem uma entidade de luz, um ser muito... Ele não vai auxiliar qualquer um no desencarne, não, gente. Ele vai auxiliar aquelas pessoas que têm necessidade de um amparo naquele momento, para, dentro daquela confusão, daquele susto, daquela hecatombe que aconteceu, ele ficou desorientado, então precisa de um irmão desse para poder auxiliá-lo e conduzi-lo pelos caminhos, né, da luz. Não tem jeito, ele vai ser dessa forma. Ele não esperava, mesmo uma pessoa já orientada, já sabendo do bem que faz. Claro que o desencarne é assustador. Se ele tiver tempo de dizer: Senhor, estou nas tuas mãos, faça-se a tua vontade, como falou Cristo, né? Pai, faça-se a tua vontade. É hora do meu desencarne. Por que temer? Né? Se ele tiver tempo de raciocinar dessa forma, não ficar apegado ao meu filhinho, que é pequenininho, eu precisava ficar vivo, né, minha empresa, aí ele vai ficar no umbral, não tem jeito. Mas se ele se colocar aos braços do Pai e do Senhor, não vai ter que ficar lá. É perda de tempo, é ocupar alguém especialista numa função extremamente necessária com uma pessoa que não tem necessidade. Ele não ficaria lá, não tem por que ficar. Parabéns. Eu ia fazer voto de silêncio hoje, não ia falar nada, mas eu achei que era bom. Né? Achei que tinha que participar, o silêncio estava muito grande, e a gente precisava falar. Zé, você foi ótimo também, gostei muito. Zé Luiz, também gostei muito. Explanação para todo mundo. Obrigada. É isso aí. Ô, Dalton, você vai estar lá no umbral, mas vai reconhecer os socorristas, tu vai ver lá Frutuoso, vai ver lá o Frei Luiz, e vai ser mole para você, né? Agora, se a gente não tiver por onde, não tiver, fica mais complicado. Tem muita gente do grupo que não vai passar no umbral, vai direto. O sofrimento aqui, nós já estamos no umbral, tendo o governo que a gente tem, as situações que nós estamos vivendo, não precisa pior do que isso. Não precisa mais sofrimento, vendo nossos irmãos desencarnando com tanta dificuldade, sem apoio nenhum, vendo essas crianças julgadas pela rua, um sofrimento doido, e que a gente não pode fazer muito. Obrigado, seu Dalton. O Lu vai falar agora, e depois a gente vê quem pode responder a pergunta do Rony, tá? Vai, Luciano. Ok, só 30 segundos. É que tem um microfone aberto que está dando uma interferência estranha. Tá difícil. Não é, Raquel? São 2 vozes, a de quem está falando e uma voz paralela. É rápido. Só para deixar claro aqui que todos nós já passamos pelo umbral. Todos nós. Se nós avaliarmos o quanto nós hoje ainda nos sentimos, embora talvez nem sejamos tão maus como imaginamos, imagina no nosso passado, no nosso pretérito. Quantas coisas ruins nós fizemos no passado que nos prendeu no umbral. Então, hoje, nós estamos chancelando
a nossa passagem pelo umbral através do espiritismo. Ponto. E todos nós conhecemos também aquela passagem da Bíblia que diz que existe um local de choros e ranger de dentes. Esse local é umbral. Claro que na época que a Bíblia foi escrita pelos homens, né, ao passar dos séculos, as interpretações nos chegavam de uma forma distorcida. Mas abençoemos o Espiritismo por descortinar o véu da nossa ignorância. Graças a Deus que hoje nós temos um horizonte à nossa frente, luminoso, de acordo com a construção de cada um. A construção é individual, o trabalho é individual, a reforma íntima, o autoconhecimento, o fazer o bem, o amar ao próximo, tudo isso são pontos que nós contabilizamos no nosso cartãozinho de passagem pelo umbral. Então, é como o Cláudio colocou agora, o tempo de permanência lá é muito relativo. Essa dor e ranger de dentes, o que pode ser na Terra alguma coisa, vamos supor, próximo de 6 meses, lá pode ser 6 anos, 16 anos, porque é o espírito que imputa em si o aumento da dor, a dilatação dela ou a abreviação. E só para a gente fechar a fala, porque o Rony também iria fazer uma pergunta, o que faz com que o irmão nosso seja socorrido e outros tantos não sejam, é o grau mais profundo de arrependimento que ele vai fazer despertar em seu coração. Ele cria uma luz e os espíritos amparadores, socorristas, vão até lá, percebem e o resgatam. Ok? Fechei. Rony, é contigo. É comigo? Maria, sou eu? Alô? Rony, Oi. sua pergunta. Rony. Ele perguntou já. Alô? Mas alguém quer responder. Pode falar, Rony. Abre o microfone. Agora está saindo. Estava na lateral aqui. Não, a dúvida era a seguinte. Vamos dizer, o ente querido foi, correto? E como é que seria para saber se ainda está no umbral, se já está no hospital? Como é que seria? Tem um sinal? Indo numa casa espírita, eles podem falar alguma coisa, dar uma pista? Como é que seria esse processo? Posso direcionar alguém para responder a sua pergunta? Pode. Deixa eu ver aqui. Marisa Mendes, por favor, você pode responder? Ops, Cláudio. Isso vai depender muito do conhecimento, tanto do espírito que desencarnou, quanto daquele que quer saber a notícia. É uma situação que não tem uma regra, não tem uma receita. Ela varia muito de caso para caso. Você pode ir em 15 casas espíritas e não ter nenhum contato, nenhuma resposta, nenhuma psicografia, nenhuma vidência. E você pode ir na primeira ou encontrar uma pessoa na rua que vai te dar a resposta que você está procurando. Então, é muito difícil você dar essa resposta. Entendi. Mas passa sempre por palavrinha-chave, né? Seria o merecimento, uma finalidade útil para isso. Se isso tem realmente o motivo de ser, se é bom para os dois, às vezes não é bom saber. A dúvida ela pode prevalecer a pessoa, né? A gente sabe que a dúvida faz a gente estudar. Então, a pessoa pode, não tendo resposta, ficar procurando resposta e aí sim vem o progresso. Mas sempre tem isso em questão, né? Por isso que pode ser e depende que tem que se aplicar isso. Porque tem que ter o merecimento dos dois, como o Cláudio falou.
não tem jeito, porque é aquela coisa. Qual a finalidade útil? Se é permitido ou não. Eu já fui, na minha casa mesmo, né, uma pessoa falando, poxa, ó, meu pai desencarnou há 15 dias, eu já tive resposta dele. Aí, imediatamente, uma pessoa lá atrás, assim não dá. Meu pai já morreu há 25 anos, eu nunca soube dele. Mas é aquela história. São momentos diferentes, de espíritos diferentes, de ações diferentes, que a gente não tem nem como dar resposta para isso. A melhor opção, para mim, pode ser, depende. Eu acho, normalmente, que não é necessário saber tantos detalhes, porque, às vezes, é até pior você saber dos detalhes. Vai que você sabe que a pessoa ainda está no umbral. Aí você vai ficar mais preocupada ainda. Exatamente. Entendeu? Então, tem coisas que não vale a pena. E outra coisa também, tem outros assuntos muito mais importantes para serem resolvidos no mundo espiritual. Entendeu? Se você saber se está bem, se está bem... Eu não sei se valeria a pena. Eu acho que é mais difícil até para a pessoa. Para você aceitar que uma pessoa não está bem, como é que vai ser? Rony, vai em Lázaro, naquilo que foi... Desculpe, Rony, vai em Lázaro, na parábola que foi receitada hoje pelo Ionápio, que ele vai te explicar perfeitamente bem a respeito desse assunto. Mas eu posso te adiantar o seguinte, o telefone toca de lá para cá. Sempre. Isso o nosso lar relata o filme, nosso lar, né? Isso aí. Pois é. Então, nós tínhamos aqui no Frei Luís quase que um correio para esse tipo de situação. Dificilmente, sempre tocava de lá para cá. Nunca, vou querer saber, não sabia nada. Então, de repente, do outro lado é que mandava para cá as mensagens. Aí as coisas se... Tudo bem. Eu acho que vocês estão escutando bem? Eu vou ter que sair, gente. Eu vou deixar um beijo para vocês. Eu vou sair, tá? Deus abençoe a todos aí. Vai com Deus, seu Dalton. Aproveitar para encerrarmos o estudo da tarde. Espera aí que a Raquel estava concluindo. Desculpe, não ouvi. Eu estava tentando, porque tem um microfone aberto. O importante, assim, para o Rony, para complementar tudo, é imaginar que o ser amado que foi antes da gente está bem, está acolhido, está reencontrando familiares, amigos, está já muito bem amparado. Esse é um conforto para a gente, independente de saber, de ter a certeza. É a gente fazer esse envolvimento. Tá bom? Concluí. Foi bem explicado, Gostei. Tá bom. Eu acho muito bom, que até porque esse sentimento que a gente desperta em relação ao outro, né, esse acolhimento, esse carinho, essa vibração, independente de onde quer que o outro esteja, ele vai receber. Ele vai receber. Então, sempre que nós pensarmos nos nossos amores, que já retornaram à pátria espiritual, que pensemos com pensamentos carinhosos, momentos alegres, porque isso serve de alimento e combustível, principalmente, para eles. Se eles estiverem no plano superior, que bom, vão receber. Se não estiverem no plano superior, que bom que vão receber da mesma forma. Não exatamente naquele momento, mas numa hora, porque também Deus, na sua contabilidade divina, vamos colocar assim, armazena as nossas boas intenções e lá na frente, numa forma de dividendos, coloquemos assim, isso nós temos na literatura espírita, o nosso ente querido vai receber, mais cedo ou mais tarde. É isso? Raquel, você poderia fazer a prece de encerramento, por favor? Pois não. Obrigado. Amado Jesus, é com muita alegria no nosso coração que queremos falar do nosso agradecimento, da nossa gratidão
por mais essa tarde, recebendo esclarecimentos tão necessários para a nossa vida espiritual, para o nosso preparo, para o nosso crescimento, para o nosso caminhar em direção ao aprimoramento, ao florescimento. Agradecemos a Ti, Jesus, mas agradecemos também aos trabalhadores que nos deram assistência, trabalhadores que se responsabilizam pela realização desse trabalho no plano espiritual, que se preparam para nos acolher, para nos amparar, para nos intuir, para facilitar o nosso entendimento. E é muito importante para nós contar com a amorosidade desses benfeitores. Por isso, o nosso agradecimento. E agradecer também ao nosso Pai por mais um dia de existência, exercitando todas as possibilidades, aproveitando todas as oportunidades que nos são oferecidas durante o nosso dia, na nossa vida de relação com os nossos familiares, com os nossos amigos, com todos os companheiros, exercitando a fraternidade nesse exercício da construção do amor, que ainda é tão difícil para nós, é tão desafiador para cada um de nós. Por tudo isso, Senhor, nós agradecemos. Que assim seja. Graças a Deus.